Bom dia, boa tarde e boa noite, caros alunos. É o seguinte, agora nós vamos começar. A gente já estudou bastante sobre diagrama, entidade e relacionamento, já fizeram, né, bastante. E agora a gente vai começar a falar um pouco sobre a linguagem SQL, que é o próximo passo para que você possa construir um banco de dados. Então, pessoal, vocês fiquem atentos, tá? É muito importante vocês aprenderem tudo sobre a linguagem SQL para a gente poder é, usar um banco de dados, né? E criar, né, propriamente um banco de dados. Vai usar um software, um programa que cria banco de dados, tá? Então, é usada uma linguagem e essa linguagem é chamada SQL, tá? É uma linguagem muito simples, não tem muito segredo, tá? E aí vocês, tá? Aprender aí o que é a linguagem SQL. Propriamente, então, vamos lá. Vou falar um pouco sobre a história do SQL, né? Em 1970, esse tal de Code, na época membro do laboratório de pesquisa da IBM, em São José, Califórnia, publicou um artigo que propunha um modelo de manutenção de banco de dados, o modelo de banco de dados relacional, hoje conhecido como RDBMS, ou simplesmente por DBMS. A partir disso, as pesquisas avançaram-se no meio acadêmico e comercial, culminando na ideia de uma linguagem que tratasse a abstração do modelo de code. Então, tudo começou lá com a ideia. Tá? A IBM trabalhou no projeto e desenvolveu o SQL, né? É o Structured English Query Language, né? Essa linguagem SQL foi uma das primeiras que surgiu, né? E aí foi uma base para que se criasse aí, juntamente com outras linguagens que surgiu também na época, né? Então surgiu várias linguagens e essa é uma das linguagens que serviu de base para a linguagem SQL atual, tá? Mas outras empresas trabalham em paralelo, entre elas a Oracle, né, que é uma empresa muito famosa até nos dias de hoje, né? Desenvolveram suas próprias versões de linguagem. Então, houve várias versões de linguagem, né, para a construção de banco de dados. A primeira versão da linguagem SQL chamou-se SQL, Structured Query English Language, surgiu em 74 nos laboratórios da IBM, Califórnia, entre 76 e 77. Ela foi revisada e ampliada, tendo então seu nome alterado para SQL, né? Então, foram várias linguagens e aí teve um consenso, na verdade, né, de que tinha que ter uma linguagem. E essa linguagem aí, né, foi surgindo e culminou aí na linguagem chamada SQL. Em 82, a American National Standard Institute, a ANSI, tornou a SQL a linguagem padrão para manipulação de dados em ambiente relacional. Então, aí, se for alguns anos, aí quase 10 anos aí, se dizer assim, e chegou aí a bater o martelo. Então, essa é a linguagem padrão para construção de banco de dados. Devido ao sucesso da nova forma de consulta, a manipulação de dados dentro de um ambiente de banco de dados, sua utilização torna-se cada vez maior. Vários SGDBs, né, SGBDs atuais utilizam o SQL como a linguagem padrão para o acesso às bases de dados. Entre eles podemos citar DB2 da IBM, Oracle da Oracle Corporation, RDB da Digital, Sybase da Sybase INC, SQL Server da Microsoft, Ingress da Computer Associate. Então, a linguagem SQL, né, ela está em vários SGDBs, né? SGDBs é o software de gerenciamento de banco de dados. Então, a gente vai utilizar um para fazer a criação aí de um banco de dados. Então,
essa linguagem de SQL foi utilizada e é utilizada até hoje por várias empresas, né? Vários SGDBs, ok? A linguagem SQL pode ter vários enfoques. Linguagem interativa de consulta, através de, né, através de comandos SQL, o usuário pode montar consultas poderosas, sem a necessidade de criação de um programa, podendo utilizar ferramentas front-end para montagem de relatório. Então, pessoal, né, ela é tão dinâmica, a linguagem SQL, que você pode fazer consultas e ligando várias tabelas que vai te fazer uma comparação, fazendo comparações, né? Ela mesmo já interage com isso, faz comparação e mostra na tela o resultado né? Então é muito dinâmica, tanto para consulta, como para manipulação de dados, para inserção de dados. É incrível. Vocês vão ter uma breve noção aí do que é essa linguagem. Linguagem de programação para acesso à base de dados. SQL embutido em programa de aplicação escrito em C, C++, Java, Visual Basic, etc. Acessa os dados armazenados em uma base de dados relacional. Então, cara, ela é muito dinâmica porque também ela pode ser acessada por vários programas, vários programas que foram criados em vários tipos de linguagem, né? Vocês mesmo aí, ó, se vocês quiserem um programinha aí, uma página de internet interligando com SQL, é possível. Você cria o banco de dados de SQL, faz a consulta, insere, manipula os dados, né? Você criando uma página da internet usando a linguagem que você, né? PHP, por exemplo, né? Dá para interligar com SQL e isso é possível, tá? Basta vocês quererem fazer, né? Basta querer fazer isso. Linguagem de administração de banco de dados. O responsável pela administração de banco de dados é o DBA. Pode utilizar comando SQL para realizar tarefas relacionadas com a manutenção de schemas do banco de dados. Pessoal, vocês, né, quem for para a área de banco de dados, pode virar um DBA. E a área é muito ampla, né? Já pensou você virar um administrador de banco de dados? Lógico que talvez você vai ter que dominar primeiro essa linguagem, né? A linguagem tem muito recurso. E aí, a partir da sua imaginação, da sua competência, você faz as coisas incríveis, né? Dentro de um software, né? Porque o software em si, ele é bem interessante, né? Você cria um programa para poder administrar uma loja, né? Para gerenciar uma loja, mas sem o banco de dados o sistema não vale nada, né? Então é muito dinâmico isso aí, tá? É muito interessante você pegar, criar um banco de dados bem feito, né? E simplesmente criar lá um botãozinho, alguma coisa para fazer uma consulta rápida e o resto é o banco de dados que faz, né? Ele traz para você a informação, tá? Linguagem de consulta em ambiente cliente ou servidor. Cliente e servidor. O programa sendo processado por computadores. Os clientes front-end usam o comando SQL para se comunicar através de uma rede, né? Como o SGDB sendo processado em uma máquina servidora back-end. Então, né, você lá, front-end, né? São os clientes. E lá por trás, uma máquina servidora, um computador como servidor, está funcionando lá o SGDB, né, com o banco de dados lá, e está gerenciando, né? Então é muito interessante isso aí. Linguagem para banco de dados. A linguagem SQL também é a linguagem padrão para a manipulação de dados em uma base de dados distribuída, né? Voltando um pouquinho lá na primeira parte aqui, através de uma rede, os bancos de dados podem ser interligados aí em rede, né? Pode ter um servidor tá lá nos Estados Unidos, lá um banco de dados, você através da
acessa aquele banco de dados, faz a manipulação, faz inserção, faz consulta, né? Tudo interligado lá, tá? Então é muito interessante porque o banco de dados é a vida do sistema. Sem o banco de dados, o sistema simplesmente não tem vida, porque não tem dados, não tem informação, tá? A linguagem SQL também é uma linguagem padrão para manipulação de dados em uma base de dados distribuída, né? Então, já está dizendo tudo aí, né? Linguagem de definição de dados, né? Permite usar a definição de estrutura e organização dos dados armazenados e as relações existentes entre eles. Então, essa DDL, primeiramente você vai aprender as DDL, você vai aprender a construção, a estrutura do banco de dados. Então, existe dentro da linguagem SQL as divisões, né? Essa é uma, DDL, é o que você vai aprender de primeiro aí, como construir banco de dados, como é que se cria lá um banco de dados, uma tabela, como se cria um atributo, né? Com que se ele é chave primária, né? Se ele é um atributo, se esse atributo é chave primária ou não é, se ele é uma FK, né? Chave estrangeira e assim por diante. Tá? Vocês vão aprender tudo isso. Linguagem de manipulação de dados, DML, né? Permite a um usuário ou a um programa de aplicação a execução de operações de inclusão, remoção, seleção ou atualização de dados previamente armazenados na base de dados. Né? Então, vocês também vão aprender DML, né? A gente vai fazer a inclusão, cria o banco de dados usando DDL. Na DML você vai inserir dados, né? Tem a linguagem própria, né? Vai fazer a remoção, incluir, vai selecionar, vai atualizar aquele dado. Então, é muito interessante, né? Vocês vão ver como é interessante. E você vai usando raciocínio e vai criando coisas novas, né? Você vai vendo como é que eu vou fazer tal coisa, como é que eu vou atualizar tal dado, né? Como é que eu vou fazer seleção, essa consulta. Então, é muito importante aprender, pessoal. Data Definition Language, né? São usados para definir estrutura de banco de dados ou esquema, né? Então, lá, DDL, create, né? Esse comando, né, já faz parte da linguagem. Então, o create serve para criar objetos do banco de dados. Serve para criar as tabelas do banco de dados. Tá, pessoal? Alter. Alter vai alterar a estrutura da base de dados. Então, você vai fazer uma alteração. Você cria e depois você fala, eu preciso alterar, por exemplo, o nome daquele atributo. Você vai usar o alter. Tá? Truncate remove todos os registros de uma tabela, incluindo todo o espaço alocado para os registros são removidos. Então, caso vocês queiram remover registro, usa esse comando, né? O comando comente, adiciona comentário ao dicionário de dados. Então, se você quiser adicionar um comentário dentro daquela base de dados, você vai, né? Você usa o comente, tá? DML, Data Manipulation Language, são utilizados para direcionamento de dados dentro do objeto do banco de dados. Vamos ver alguns exemplos. Select, né? Isso aqui, depois que você criou o banco de dados, lá, você vai fazer um select, recuperar dados do banco de dados. Então, você vai selecionar o que você quer. Eu quero que apareça os nomes de cliente que tem idade acima de 50 anos. Pá! Você vai lá criar um comandinho lá usando o select, pá, vai aparecer todos os clientes que têm idade acima de 50 anos, por exemplo. Tá? Insert é o comando que você vai usar para poder inserir dados dentro de uma tabela. Muito fácil de fazer, pessoal. Muito fácil. É interessante. Update. Atualiza os dados existentes em uma tabela. Então, o que você vai fazer? Já tem lá um dado, já lá. O cliente tem idade lá de 30 anos, mas na verdade ele tem 31 anos, errou. O que vai fazer? Vai fazer uma atualização, né?
cliente, você vai trocar a idade 30 por 31, tá? Então isso é o update, tá? Delete, exclui registro da tabela. Esse também é um comando para excluir registros, tá? Errei lá. Vamos excluir isso aqui, registro inteiro. Call, chamada de subprograma, PL ou SQL. Isso aqui já é um comando que a gente não vai usar. Tão fácil, né? Eu mesmo nunca usei, porque não houve necessidade. Explain, plain, explicar o caminho de acesso aos dados. Também não foi necessário até agora. Lock tail, controle de concorrência. Então são comandos aí. A gente vai utilizar comandos mais simples. Os 4 primeiros aí é o que a gente mais vai usar. Os 3 últimos aí, não há muita necessidade. Eu mesmo não utilizei até hoje esses comandos. Tá? A gente vai focar em cima desses 4 primeiros comandos aí. Ok? Pessoal, é isso aí. Muito interessante. Quem tiver interesse, quiser pesquisar algo mais, pode pesquisar na internet. Falar sobre SQL. Tem lá tutoriais para baixar. Tá? Existe para iniciante, tutoriais aí para mais avançado, né? Então tem N possibilidades aí de você aprender, né? Pode começar desde o começo mesmo, né? Então vá ao básico. Procure na internet e baixe lá uma apostilinha. Beleza, pessoal? Até a próxima aula. Fiquem atentos aos exercícios, tá? Não deixem de fazer, tá bom? Conta presença para vocês. Beleza? Valeu, até a próxima aula.